Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Então, hoje é quarta, né, dia 20 de maio de 2020. Vamos iniciar, então, a nossa aula 4 do segundo bimestre, tá? Então, abram o seu livro aí, abram os livros, né, na página 103. E antes da gente falar de colocação pronominal, nós vamos discutir um pouco agora sobre a questão da nossa língua portuguesa, tá? Então é importante vocês sempre terem em mente que a nossa língua não é algo estático, ela está sempre em transformação. Então as pessoas estão sempre inventando novas formas de se falar, novas palavras, outras palavras morrem, caem em desuso. Por outro lado também, quando a gente fala de língua portuguesa, a gente não pode reduzir a nossa língua somente a gramática normativa, ao conjunto de regras. A nossa língua ela é muito diversa, ela é muito mais que a gramática normativa, tá? Ela abrange as variações linguísticas, os estrangeirismos, os neologismos. O brasileiro, ele é, por si só, um ser muito criativo em questão de linguagem, tá? Então, tenham isso em mente, porque quando a gente fala de colocação pronominal, a gente vai ver muito esse exemplo, tá? De flexibilidade da língua, ou várias formas de se falar, tá? A mesma coisa. Então, vamos lá. Então, aqui no livro de português, na página 103, ele traz primeiro ele utiliza como exemplo um trecho da transcrição, né, da Tatiana Tiburcio, para a gente poder abrir a nossa mente em relação à colocação pronominal. Tá? Então diz assim, ó, releia esse trecho do relato oral de Tatiana Tiburcio que você viu no início dessa unidade. Aí acompanha comigo a leitura. E eu sempre tive na cabeça uma coisa assim, para fazer televisão, para fazer uma parada que me respeite, que seja de coerente com aquilo que eu sou e digo hoje. Então, esse é o trecho do texto que a gente viu na semana passada. Letra A. Nesse trecho, eu encontro um pronome oblíquo átono da primeira pessoa no singular. A professora, não sei o que é pronome oblíquo, não lembro. Tá? A gente faz uma revisãozinha, tá? Lá na página, deixa eu ver aqui. Nessa mesma página, né, tem lá no quadradinho, ó, lembre-se, os pronomes pessoais oblíquos átonos são me, pe, se, o ou os, a ou as, lhe ou lhes, nos ou vos. Então, todos esses são pronomes, né, oblíquos átonos. Então, qual é o pronome nesse trecho que ela utiliza, que a Tatiana utiliza? Me, tá? O pronome me, dentro do trecho, me respeite. B. No trecho onde esse pronome oblíquo está localizado, antes, no meio ou depois do verbo. Ora, antes do verbo é me respeite, me é o pronome oblíquo, respeite é o verbo. Então, gente, a gente vai estudar aí qual a colocação pronominal, colocação. Então, esses pronomes oblíquos, eles podem estar antes, no meio ou depois do verbo, beleza? C. Na sua opinião, essa alocação do pronome oblíquo está adequada a esse contexto? Sim, está adequado porque eu tenho aí um relato oral. Então, eu tenho aí a Tatiana falando informalmente sobre a vida dela. Não é nenhum contexto formal. Então, a utilização do pronome oblíquo antes do verbo é aceitável dentro dessas situações, assim, situações informais. Tá? Então, ainda na página 103, ele explica o que é colocação pronominal. Então, temos 3 tipos de posição dentro de uma frase em que o pronome oblíquo pode estar. Tá? A primeira posição é antes do verbo. Quando essa posição antes do verbo, eu chamo de próclise. Tá? Por exemplo, hoje me lembrarei das coisas boas que faço. Então, eu tenho me, que é o pronome oblíquo, lembrarei, que é o verbo. Então, quando o pronome oblíquo está antes do verbo, eu chamo de próclise. Quando o pronome oblíquo está depois do verbo, eu chamo de ênclise. Quero lembrá-lo das coisas boas que você já fez. Então, eu tenho aí, ó, lembrá-lo, eu tenho o verbo lembrar e o lo é o pronome oblíquo que vem logo após o verbo. Então, eu tenho uma ênclise. No meio do verbo, eu tenho uma mesóclise, tá? Lembrar-me-ei das coisas boas que faço. Ou seja, eu tenho o lembrar, que é o verbo, tá? O me, que é o pronome oblíquo, e o ei, que é uma terminação aí do verbo, tá? Então, ele está entre, tá? O verbo e essa terminação ei, beleza? Então, eu chamo de mesóclise, tá?
Então, prosseguindo, acompanhe aí na página 104. Na página 104, lá no começo, ele tem um quadradinho que ele fala de português de Portugal, que é o português europeu, e o nosso português brasileiro. Então, ele compara um com o outro. Então, reparem, onde é a estação de comboios? Chama-me quando estiveres a sair de casa. Português de Portugal. No Brasil, onde fica a estação de trem? Me avise quando estiver saindo de casa. Comboio em Portugal é trem. Olha a variação linguística aí, tá? Então, olha só, em português eles falam chama-me, ou seja, eles usam a ênclise, o pronome depois do verbo, que é a ênclise. Muito comum, em Portugal eles falam assim mesmo, tá? E no Brasil, é mais comum o brasileiro utilizar a próclise para sempre, tá? O brasileiro adora próclise, colocar o pronome oblíquo antes do verbo, tá? Me avise, me fale, me passa o seu WhatsApp, tá? Então é muito comum, principalmente na língua falada, tá? Então, o caso de próclise aí, eu tenho na página 104, vários casos em que a próclise ela precisa ser utilizada. Palavras de sentido negativo, com advérbios ou locuções adverbiais, pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos, conjunções subordinativas, quando o verbo está em frases exclamativas ou quando o verbo está com locuções, né? Locuções verbais ou período ou tempo composto. Tá, professora? Mas é muita coisa, eu não vou decorar isso tudo. Não precisa decorar, tá? Nem a professora de português tem todas essas regras decoradas na cabeça. Duas coisas. Quanto mais exercício você fizer, mais você vai entender, tá? Essa estrutura da língua. E quanto mais você escrever, também você vai entrar em contato com isso, tá? Então, se tiver dúvida, é para isso que existe internet, para a gente pesquisar, é para isso que existe livro. Eu, por exemplo, quando eu estou com uma dúvida em relação a qualquer coisa da língua portuguesa, eu vou aqui na minha estante, nos meus livros ali de gramática e dou uma pesquisada para relembrar, gente. Isso é normal, tá? Mas claro que aos poucos isso vai internalizando na sua cabeça de acordo com a prática. Se você não praticar a escrita, se você não estudar adequadamente, você estará sujeito aí, então, a esquecer ou não aprender de forma satisfatória o conteúdo, tá? Então, aí eu tenho esse conjunto de regras, tá? Para usar a próclise, tá? Então, na página 104, ele também traz a ênclise, né? Revisando, é quando o pronome oblíquo vem depois do verbo. Então, eu uso a ênclise quando o verbo está no início da frase. Preste atenção para essa regra, tá? Por quê? De todas, essa é a que mais acontece, tá? O brasileiro, ou porque não conhece as regras gramaticais, ou porque acha que é difícil você usar a ênclise, tá? Ele burla sempre as normas gramaticais. E uma das que é mais burlada é o caso aí dessa ênclise, tá? Ó, debrucei-me às margens do rio e senti o frescor da água, tá? Então, quando eu tenho o verbo, quando eu eu começo uma frase, um parágrafo com o verbo, eu tenho que utilizar a ênclise. Eu não posso utilizar próclise. Na língua falada, isso é aceitável em situações informais. Me passa o seu WhatsApp? Me ajuda com essa tarefa? Nesse caso aí, numa situação no contexto informal, é aceitável. Mas na hora de você escrever, você não pode escrever, me passa seu WhatsApp, me debrucei sobre a janela. Não, é debrucei-me, tá? Obrigatoriamente eu tenho que usar ênclise, tá? Vocês que vão fazer aí prova de IF, de CAP, essa aí das regras eu acho que é a mais importante, tá? Sempre utilize ênclise, ou seja, o pronome oblíquo depois do verbo em início de frase ou de parágrafo, beleza?
Então, eu também tenho que usar ênclise quando o verbo não está no início de frase, mas eu tenho uma vírgula, tá? Essa também é uma das campeãs de dúvida aí. Eu tenho uma pausa, eu tenho que usar ênclise. Olha só, no final da trilha, vírgula, chega-se a uma das vistas mais lindas da montanha. Eu não poderia colocar no final da trilha, vírgula, se chega a uma das vistas mais lindas da montanha. Não, é chega-se, porque tem uma vírgula antes. Então, preste atenção também quando vocês forem fazer a prática de redação de vocês. Quando o verbo está no imperativo afirmativo, obrigatoriamente eu tenho que usar ênclise. Meninos e meninas, aprontem-se rapidamente. Quando o verbo está no gerúndio, tá? Descemos até a praia, segurando-nos. Ou seja, algo está em processo, gerúndio, obrigatoriamente, ênclise. Quando o verbo está no infinitivo e o pronome é o ou a, tá? Havendo uma palavra atrativa. Falamos que o passeio era cansativo, mas também muito interessante, para não desanimá-lo. Gente, é prática. Quanto mais você escrever, mais você vai perceber essas regras, ok? E a mesóclise, gente. A mesóclise que está praticamente extinta da nossa língua, tá? É quando eu tenho aí o pronome no meio do verbo, tá? Então, olha só, acompanha na página 104 ainda. Quando o verbo está no futuro do presente ou futuro do pretérito. Professora, não sei o que é futuro do presente e futuro do pretérito. Vai lá no Google, faz uma revisão. Sem palavra atrativa, ó. Depois, abrir-se-ia um prazo para que se pudesse recorrer na sentença. Então, a mesóclise ela é muito utilizada no tempo futuro, tá? Abrir-se-ia, tá? Então, eu tenho aí uma estrutura que não é utilizada mais na nossa língua, tá? Só fazendo exceção, para toda regra tem uma exceção, o falante ele não utiliza mais essa estrutura, tá? Mas eu posso encontrá-la em situações bem específicas, por exemplo, no ramo jurídico, tá? Em textos de leis legislativos que pode ser utilizado, em contextos, né, muito formais, tá? Textos literários, poemas, tá? Antigos, clássicos, tá? Em prosa também eu posso encontrar, ou seja, são em texto, né, situações bem específicas, bem formais, tá? No material que eu vou enviar junto com esse vídeo, eu coloquei lá vários exemplos de tirinhas de texto que tem mesóclise, próclise e ênclise, tá? Um exemplo clássico, que até é motivo aí de zoação do povo, é o nosso ex-presidente Temer, Michel Temer. Ele é um advogado muito renomeado, reconhecido aí no meio jurídico, né? Presidente, está sempre em situações formais, porque a profissão dele pede isso. Então, ele fala, gente, ele é um caso à parte, porque ele, por mais que a mesóclise esteja extinta, ele utiliza a mesóclise até hoje, tá? Então, é uma opção dele, ele se sente à vontade, ele sabe utilizar a língua, a mesóclise, para ele, por ele ter estudado bastante língua portuguesa, porque advogados, jornalistas também são profissões que requerem muito estudo da língua portuguesa, é algo comum para ele, tá? E como é uma estrutura extinta, as pessoas, né, zoam isso, porque usa mesóclise, tá querendo falar difícil, né, não é mais utilizado. Então tem vários memes aí na internet, se vocês forem ver, zoando ele, porque ele utiliza o meme não, utiliza a mesóclise, beleza? Então, aí na página 105, ele fala dessa questão da colocação pronominal com a norma padrão, tá? A norma padrão é as regras gramaticais, tá? Nós temos que conhecê-la, tá? Principalmente para na hora da escrita, em situações formais, ou utilizar corretamente. Mas existe essa flexibilização. Aí eu tenho um quadrinho do Agar, né? Que é muito comum e muito famoso. Então, tem assim, ó. Como você chama isto? Não tenho nome para isso, simplesmente juntei algumas sobras. Me recuso a comer comida anônima. Me recuso a comer comida anônima. Gente, é adequado para a situação? Pensem aí, tá?
De acordo com a norma padrão, se eu fosse escrever um texto, estaria errado, tá? Porque eu não posso iniciar uma frase aí, me recuso, né? Com uma próclise, eu teria que falar recuso-me, usar uma ênclise. Mas num contexto informal, ou seja, é uma conversa cotidiana no casal aí no dia a dia, é aceitável, tá? Nesse contexto, tá? Outro exemplo é esse 2 quadrinhos, cena 1 e cena 2, tá? Que eu tenho aí, ó. Amor, o Zezinho estava na praia. Encontrei ele tomando uma água de coco. Cena 2. Mãe, a Bia terminou a lição de casa. Ajudei ela nas atividades de geografia. Essa estrutura, se a gente for analisar pelas regras da norma padrão, escrita principalmente, não está adequada à norma padrão. Por quê? Eu tenho aí o pronome ele e ela, que são pronomes pessoais, sendo atraídos aí pelos verbos encontrei e ajudei. Encontrei ele, ajudei ela. De acordo com a norma padrão, ela pede esses verbos aí, eles pedem os pronomes oblíquos, o e a. Encontrei-o, ajudei-a, tá? Mas pro falante, às vezes, gente, é difícil falar. Encontrei-o, ajudei-a. Muitas pessoas falam assim. Vocês já viram pessoas falando assim? Eu já. E às vezes eu misturo. Às vezes eu falo assim e às vezes eu falo encontrei-o, ajudei-a. Tá? Às vezes eu uso, né, a ênclise de forma correta. Mas antes de ser professora da língua, eu sou falante de português. Tá? Então eu vou cometer erros na minha fala, eu vou fazer, dependendo do contexto, eu vou escolher o que eu vou falar ali. Então sejam tolerantes com a língua, sejam tolerantes com os falantes, que ele tem essa liberdade de escolher a forma que ele vai falar, desde que a comunicação seja garantida. Isso também não justifica você falar errado, tá? Mas percebam que não é uma coisa rígida, 100% rígida. Há sempre uma flexibilização. É a mesma coisa de vi ele. Hoje eu vi ele, hoje eu vi ela. Está errado. Eu a vi. Eu tenho que usar aí uma próclise, tá? O pronome antes do verbo. Então, vi ele, vi ela, as pessoas falam que às vezes é mais fácil. Ou porque desconhece a norma, tá? Mas o correto é a vi ou vi. Bom? Então, encerramos aqui a nossa aula, tá? Junto com o material escrito aí, eu deixo para vocês fazer as páginas 106, 107, 108, 109, 110 e 111. Nossa, muitas páginas, professor. Parece que é muita coisa, tá? Mas façam aí no caderno, tá? Esses exercícios. Nós vamos corrigir na aula de amanhã, quinta-feira, tá? Então, na quinta-feira, na aula 5, eu vou enviar para vocês o áudio com a correção desses exercícios, com os comentários explicando e também vou enviar as fotos do gabarito. Beleza? Então, nos vemos aí nas próximas aulas. Tchau, tchau.